Quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Estamos aqui para participar desse projeto excepcional, Florescendo no Deserto, devocional Florescendo no Deserto. E o tema de hoje é Guardiãs do Lar. Um tema extraordinário. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 25. Você vai ler Mateus 25, do versículo 1 ao 13, que vai falar de uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas excepcionais de Jesus, que é a parábola das 10 virgens. Ele vai comparar a parábola das 10 virgens ao reino dos céus. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lamparinas e foram esperar o noivo. Nesse contexto da parábola das 10 virgens, Jesus está falando do casamento judaico. Eu não sei se você sabe, mas o casamento judaico ele se dividia em duas etapas. A primeira etapa do casamento judaico tradicional era chamado de Erusim, ou Kiddushin, que significa santificação ou dedicação. Refere-se especificamente à primeira etapa do casamento judaico, onde o noivo, que é chamado de Khatan, ele declara que a noiva é Kalá, ela está separada para ele, consagrada a ele, tornando-se legalmente proibida de encontrar qualquer outro homem. Ela agora pertence ao noivo. Olha que interessante. No Kiddushin, no Erusim, no noivado, havia uma cerimônia conhecida como Kinyan. Kinyan significa aquisição ou propriedade. O noivo, ele entregava para a noiva uma aliança, enquanto ele recita a frase: com este anel te consagro a mim, conforme a lei de Moisés e a lei de Israel. Aquele anel era um selo. Toda aliança tem 4 elementos: sangue, selo, termos ou condições, promessas ou bênçãos. O selo do noivo para a noiva era o Kinyan, que significa aquisição, propriedade. A partir daquele momento que ele colocava o selo, o anel, no dedo da noiva, ele estava declarando: você é minha aquisição, você é minha propriedade, você não pertence mais a nenhum outro, você pertence a mim. Por isso que é declarado que eu e você, que somos a noiva, somos propriedade exclusiva de Jesus. O selo é o Espírito Santo. O noivo entrega para a noiva um Kinyan, propriedade, aquisição. Nós fomos adquiridos e o selo dessa aquisição é o Espírito Santo. No Erusim, ou Kiddushin, no noivado, era assinado um contrato matrimonial judaico chamado Ketubá, que significa coisa escrita, que estabelece direitos e deveres do noivo em relação à sua noiva. Com que finalidade esse contrato era assinado? Para protegê-la financeiramente em caso de divórcio ou viuvez. Era uma garantia financeira. O Ketubá era assinado, esse contrato escrito de casamento era assinado principalmente para garantir, assegurar a estabilidade financeira no caso de viuvez ou divórcio. Mais do que um acordo financeiro, a Ketubá representa a responsabilidade moral e jurídica do marido em sustentar a esposa, fornecendo-lhe principalmente alimento, roupas e moradia. Esse novo contrato, esse Ketubá, é o Novo Testamento, Berit Hadashah, a nova aliança, um novo contrato que nos foi deixado. E esse contrato nos assegura estabilidade. Não há nenhuma vulnerabilidade para a noiva.
no noivado judaico tradicional, o noivo, ouça que interessante, o noivo, ele pagava um valor chamado mohar. Era um tipo de dote. Ele pagava ao pai da noiva, que servia tanto para compensar a perda da filha, quanto para demonstrar a capacidade do noivo de sustentar a família. O valor era estabelecido entre as famílias e podia ser pago em dinheiro, kesef, bens, escravos ou animais. Deixa eu lhe falar um negócio. Jesus, ele pagou esse mohar, ele pagou esse dote. Não foi com coisas corruptíveis. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que interessante. Foi pago um dote, mohar. Jesus pagou um alto preço. Ele não entregou para a noiva coisas corruptíveis, como imóveis, como joias, como perfumes, como animais, como escravos. Não. Ele entregou para nos resgatar, para pagar o preço da noiva, o seu sangue inocente, precioso, como de um cordeiro. A Bíblia fala, incontaminado, imaculado. Isso não tem preço. A segunda etapa do casamento judaico é chamado de Nissuim. Nissuim, elevação. É quando, ouça, na primeira etapa do contrato, no Kiddushin, o noivo no contrato, no Ketubá, ele se comprometia que ele ia à casa do pai. Olha que interessante. Ele ia para a casa do seu pai, construir uma casa. A casa do noivo e da noiva era construída junto à casa do pai. E ele prometia, ele garantia que ia construir e quando tivesse tudo pronto, ele ia voltar para o Nissuim. Nissuim é elevação, é a segunda etapa do casamento que está demonstrado no texto que você vai ler em Mateus 25, 1 a 13. Olha o que interessante, João capítulo 14, versículo 2 e 3 vai falar exatamente sobre essa promessa do noivo para a noiva, que ele vai construir a sua casa junto à casa do pai. Ele vai falar em João 14, 2, 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar à noiva. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O noivo prometeu voltar, ele vai voltar. E no capítulo 25 de Mateus, Jesus vai falar sobre essa parábola, sobre o Nissuim, sobre a segunda etapa do casamento. O noivo, ele vinha num cortejo com músicas, com os seus amigos, um cortejo com as suas testemunhas. Nós temos muitas testemunhas de Cristo. Moisés é uma testemunha, Elias é uma testemunha, João Batista vai declarar como um amigo do noivo, eu me alegro quando eu ouço a voz do meu amigo do noivo. Ele era o amigo do noivo. Aquele cortejo segue em direção da casa da noiva. A noiva tem que estar preparada, a noiva já está preparada. João, escrevendo no livro da Revelação, em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao 9, ele vai falar que a noiva já se aprontou. Ele vai falar no versículo 7, na parte final, e já a sua esposa se aprontou. A noiva está pronta, não é mais noiva, é esposa. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E ele me disse, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A noiva estava pronta, adornada
com o mais puro linho fino, puro, resplandecente, lindíssima a noiva, está preparada. Jesus vai falar de 10 virgens. Virgindade fala de pureza da igreja, de santificação, de separação, de prudência. As 10 noivas estavam aguardando, não havia luz elétrica naquela época. Então elas tinham lamparinas que eram acesas com óleo de azeite, e elas tinham uma vasilha à parte com azeite reserva para que não faltasse luz, porque entre o noivado e o casamento esperava-se 1 ano e às vezes o noivo demorava. Talvez você pense que o noivo está demorando demais, mas eu quero lhe dizer que o cortejo e as bodas estão prontas, a noiva está pronta e o noivo vai chegar. A Bíblia vai falar que as 10 virgens prudentes e as 5 prudentes e as 5 imprudentes, pelo cansaço, pela demora do noivo, elas vão adormecer. Perceba que as 10 adormecem. Mas ouve-se um grito à meia-noite. Meia-noite fala de um tempo aparentemente tardio. Ele demorou até a tarde da noite, até meia-noite. Achavam que ele não ia vir, mas o noivo está vindo. À meia-noite se ouve um grito: eis que vem o noivo. Todas acordaram, mas 5 eram imprudentes. 5 não tinham a vigilância ativa. 5 não estavam totalmente preparadas. 5 ficaram distraídas. Não perceberam a relevância, a necessidade de ter um óleo extra. E eu quero lhe dizer para você, nesse pequeno vídeo, não se distraia. Não se distraia com os prazeres desse mundo. Não perca o óleo. O óleo do azeite representa a constância, representa a firmeza, representa a fidelidade, representa o vigor da sua fé. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, para que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é em vão que nós o servimos. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Mas as 5 prudentes estavam preparadas. Nós temos que nos preparar, temos que buscar o Espírito Santo, temos que ser cheios do óleo de azeite que representa a presença do Espírito Santo. Temos que nos encher e ser perseverantes na oração, no jejum, na meditação da palavra, no conhecimento, se aprofundar. Porque perceba que as 10 ficaram sonolentas. No decorrer da nossa jornada nessa vida, nós vamos nos enfadar, vamos ficar cansados, vamos até adormecer talvez, mas logo que acordarmos nós temos que ter o óleo reserva, temos que ter óleo de azeite extra, nós temos que manter a nossa lamparina, que é a nossa vida espiritual, sempre acesa. Não pode faltar azeite no altar, na nossa lamparina. Observe que foi dado o direito e garantido o direito das 5 virgens prudentes entrarem nas bodas, porque elas tinham as suas lamparinas acesas. As imprudentes foram procurar comprar em momento posterior. Já era tarde. Ei, vai chegar um momento que eu e você não teremos mais acesso ao azeite, ao Espírito Santo, à presença, à fé, à oração. O noivo está chegando. As portas das bodas vão se fechar. E era permitido que ao noivo e à noiva, que quando no cortejo os amigos dos noivos e as amigas da noiva não estivessem vestidas apropriadamente com as vestes nupciais, quando não tivessem
as suas lamparinas acesas por falta de óleo de azeite, era permitido que eles impedissem que eles entrassem. E Jesus vai declarar em Mateus, no capítulo 25, já nos versículos finais, as virgens imprudentes vão bater na porta e pedir para entrar, e ele vai dizer: eu não vos conheço, apartem-se de mim. E ele vai dar um alerta para todos nós, para todas as virgens, prudentes e imprudentes. Vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o noivo vem. O noivo está voltando. A escolha é minha e sua, de sermos prudentes ou imprudentes, prudentes ou distraídos. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, reflita e busque o óleo da fé, da perseverança, da fidelidade, da comunhão com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, no nome de Jesus.